professor, olá professora, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o livro didático Telares Essencial de Matemática. E temos a presença de dois ilustres autores, Luiz Roberto Dante e Fernando Viana. Vou utilizar uma colinha aqui para falar um pouquinho sobre a experiência desses autores. O Luiz Roberto Dante é livre-docente em Educação Matemática, pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, no campus Rio Claro. É doutor em Psicologia e Educação pela Católica de São Paulo, mestre em Matemática pela USP, licenciado em Matemática pela Unesp de Rio Claro, pesquisador em Ensino e Aprendizagem de Matemática pela Unesp também de Rio Claro, atuou já como professor do ensino médio e do ensino fundamental na rede pública de ensino e é autor bastante renomado aí de livros didáticos e paradidáticos. E o Fernando Viana é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, é licenciado e mestre em Matemática pela mesma universidade, é professor efetivo do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, e professor de Ensino Fundamental e Médio e de cursos pré-vestibulares há mais de 20 anos, além de ser também autor de obras didáticas. Professores, é um prazer tê-los aqui. Gostaria de passar já a palavra para vocês comentarem um pouquinho sobre as características do Telares Essencial de Matemática. Olá, professores e professoras de matemática. Eu e o Fernando nos dedicamos muito para elaborar essa coleção Telares Essencial Matemática. E no próprio nome já cabe uma explicação. Por que Telares Essencial? Nós já tínhamos a coleção Telares. E o Telares Essencial foi no sentido de colocar na coleção aquilo que é essencial para se trabalhar na sala de aula, quer em teoria, quer nas atividades. Exatamente, Dante. A gente se empenhou e colocou toda a experiência que a gente tinha de sala de aula e como autor para fazer uma coleção extremamente equilibrada, que seja muito boa de ser trabalhada em sala de aula, pensando também no professor e, obviamente, com os principais pontos, os pontos mais importantes que os alunos devem sair sabendo ao final de cada série do ensino fundamental, anos finais. E a gente convida você a participar conosco e bater um papo a respeito dessa coleção. E a gente preparou aqui alguns slides que vão estar apresentados na televisão. Nós procuramos desenvolver na coleção a aprendizagem significativa. E um dos representantes da aprendizagem significativa, sem dúvida, é o Ausubel. O Ausubel é um psicólogo educacional americano que dedicou a sua vida trabalhando com aprendizagem significativa. E num dos livros dele, até traduzido para o português com esse título, Aprendizagem Significativa, ele coloca logo no princípio esta afirmação aqui, ó. Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, eu diria isto: o fator singular, o fator principal que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra isso e ensine de acordo com isso. Então veja a importância de buscar os conhecimentos prévios que os alunos têm e, a partir dos conhecimentos prévios, desenvolver os novos conteúdos. É muito importante essa afirmação do Ausubel aqui. Nós sabemos na matemática, a matemática ela é encadeada, é uma corrente, um elo grudado no outro, e grudado logicamente. Veja que a gente aprende os números naturais, depois vamos aprender os inteiros, porque nos naturais é impossível fazer a subtração, então a gente amplia para os inteiros. Depois, nos inteiros é impossível fazer a divisão, então introduzimos os racionais. Percebe que há uma corrente, um elo grudado no outro, sempre buscando os conhecimentos prévios e avançando. Olha aqui, essa imagem aqui reforça o que nós estamos falando. É voltar o que o aluno já sabe e dar desenvolvimento àquilo que ele já sabe. Não é? É muito importante essa questão da avaliação diagnóstica que nós vamos conversar, no sentido de ir lá, buscar o que os alunos já sabem. O professor, às vezes, está dando aula no 8º ano,
ele não necessariamente não precisa começar com o conteúdo do 8º ano. Ele faz uma avaliação diagnóstica dos anos anteriores, verificam o que os alunos já sabem, tudo bem, os que ele tem um pouco de dificuldade e muita dificuldade. E daí o professor trabalha em cima disso. Daí a importância dos conhecimentos prévios. Aliás, esse é um aspecto que se destaca na obra, né? A questão da proposta em espiral. Sim. E das avaliações, né? Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre esses pontos? Podemos. Tanto as avaliações, avaliação diagnóstica, avaliação de processo, de resultado, como também um ensino em espiral. São pontos que se destacam na obra, se destacam no processo de ensino e de aprendizagem, assim como a necessidade dos conhecimentos prévios. Se o aluno está aprendendo de forma sequencial de ideias, é muito mais fácil para ele entender o porquê, ele fazer sentido para ele, do que quando a matemática é isolada. É bem possível que o professor que esteja em casa, ele tenha aprendido como eu aprendi, como o Dante aprendeu, o Camilo mais novo talvez tenha sido diferente, mas era matemática pela matemática, matemática pura, matemática sem aplicação, conteúdos fechados neles mesmos, sem ter muitas vezes um resgate do conteúdo anterior, e aí fica muito mais difícil do aluno aprender matemática. E a gente teve essa preocupação de fazer com que a matemática seja construída. E o aluno, naturalmente, ele vai aprendendo. E aí a gente vai ter o ensino espiral, que nós vamos voltar a falar, ele vai retomar e vai aprofundar, vai retomar e vai aprofundar. Perfeito. Porque a aprendizagem não é linear. A aprendizagem não é uma reta. A aprendizagem é um ir e voltar constante, ir e voltar constante. Daí a palavra ensino em espiral, porque geometricamente, né, forma uma espiral. Outro assunto que vamos discutir um pouco, que é fundamental, é ensinar por compreensão. Não é? O aluno tem que atribuir significado àquilo que ele está aprendendo. Não é? Por quê? Porque daí ele se envolve mais, ele participa mais, ele torna-se protagonismo da aprendizagem. Não é? Quando ele compreende, quando ele consegue atribuir significado. E eu tenho vários exemplos para contar para vocês. Por exemplo, aí no Telares Essencial, quando nós trabalhamos as propriedades da adição, da multiplicação, a gente comenta na propriedade comutativa. Mas não é como antigamente. A ordem das parcelas não altera a soma. Não é decorado. É comutativa. Vem de que verbo? Vem do verbo comutar. Agora vamos no dicionário. O que significa comutar? Comutar é trocar, permutar. E daí sim a gente entra com alguns exemplos. Ó. 3 vezes 4, quanto dá? 12. E 4 vezes 3, também 12. Está vendo? Comutamos, permutamos os elementos e o resultado continua o mesmo. E assim por diante, quando a gente vai trabalhar números primos, a gente não coloca só, os primos são esses, porque é divisível por ele mesmo, pela unidade, não é só isso. A gente vai na palavra também, o que significa primos, vem de prima, e prima é primeiro. Os números primos são os primeiros, eles que dão origem aos demais números. Por exemplo, 2 é primo, 3 é primo, ele dá origem ao 6. 2 vezes 3, 6. O 3 é primo, 5 é primo, dá origem ao 15. O 3 é 5, 15. Eles são os primeiros, daí o nome primo. Então veja, durante a coleção toda, quando a gente foca um conceito, a gente vai buscar a raiz, a origem dele, mostrando os porquês para os alunos. Perfeito, Dante. Eu estava lembrando aqui de outro exemplo, escutando você falar, e lembrando de estatística, por exemplo. Para que se estuda estatística? Um dos porquês, um dos motivos pelo qual a gente estuda estatística é que a definição das políticas públicas no Brasil e no mundo são a partir de dados estatísticos. Será que a gente vai ter que investir mais na educação dessa forma ou daquela? A população está envelhecendo, então a gente vai precisar de políticas públicas para os idosos mais na frente. Qual é o risco que causa, quais são os acidentes que mais dão problema e mais geram custo à Seguridade Social e por aí vai. Então esses dados a gente obtém trabalhando com estatística e aí está o motivo pelo qual a gente tem que estudar estatística e todas os outros tópicos de matemática. Se você consegue explicar para o seu aluno o porquê, qual a necessidade dele estudar, onde ele vai aplicar, vai ser muito mais fácil ele ter interesse por aquele assunto. É claro que existem tópicos que são muito mais presentes no dia a dia. Sim. E outros são mais áridos, isso é verdade. Mas se você conseguir trazer para o aluno e fazer diferente, possivelmente da forma que você aprendeu lá atrás, que era aquela matemática pura, tá? Vai fazer com que o aluno se encante mais por matemática, goste mais de matemática e com isso ele aprenda mais.
É muito interessante também notar a ponte que é possível criar, né? Falando em pontes, por exemplo, ponte é um ótimo exemplo que pode ser trabalhado com os alunos, né? A gente consegue mobilizar as 5 unidades da matemática ali, trabalhando com geometria, com álgebra e o cálculo. Eu gosto muito daquele desafio da ponte de macarrão, onde os estudantes são estimulados a construir uma ponte que suporte o maior peso possível, né? E ali você consegue ver a matemática aplicada, né? A matemática realmente nua e crua, na realidade. O Camilo chamou a atenção de uma coisa muito importante que nós levamos em consideração na coleção. As unidades temáticas da matemática, né? Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade. Na coleção, nós procuramos não dar isoladamente, agora é só número, agora é só álgebra, agora é só geometria. Tivemos o cuidado de fazer a integração entre os vários temas da matemática. Por quê? Porque o aluno, quando ele percebe, ele está trabalhando com o cubo, e quando ele percebe que ali tem arestas, vértices e faces, ele está trabalhando com a geometria. Mas a hora que ele vai jogar o dadinho, não é? Ele vai trabalhar com números. A hora que ele vai dizer assim, a chance de sair o 4 é 1 em 6, porque tem 6 possibilidades. Vocês percebem que está entrando os vários temas da matemática numa só atividade. Isso é muito importante para que o aluno não perceba assim, agora é aula de geometria, agora é aula de grandezas e medidas. Não. Nós fizemos isso de modo integrado durante toda a coleção Telares Essencial. E se me permitem, ainda gostaria de trazer mais um destaque que a obra traz, e vocês poderiam comentar sobre isso, que é a questão de aprender a matemática se divertindo. Né? Dante comentou sobre os dados e tal, e vocês trazem uma seção específica ali que trabalha a ludicidade, né, da matemática. A gente tem uma sessão bem interessante que os alunos amam, que é uma sessão para ler, pensar e divertir-se. E aí eles vão ter uma leitura interessante, vão pensar, vão quebrar a cabeça, vão utilizar o raciocínio lógico, e depois tem sempre algo bem agradável. Mas no decorrer do livro, a gente tornou o livro leve também. Leve com a quantidade de exercícios, qualidade, nível de exercício ideal para os alunos, respeitando aí cronograma de sala de aula, fluidez para que os alunos consigam fazer, mas que o aluno consiga aprender naturalmente, sem precisar ser aquela coisa difícil, chata, dura, que é aprender matemática. Olha, tem aula de matemática, vixe, vai ser difícil. Não, a aula de matemática vai ser uma aula como outras ciências, e, na nossa visão, tem tudo para ser ainda mais leve do que as outras ciências. A gente sabe que o professor de matemática é um professor que estuda bastante, se empenha bastante, muitas vezes pega os alunos com uma certa dificuldade de base, e aí ele tem que resgatar. Mas a gente colocou no livro o ponto ideal para ajudar o professor a fazer isso. E, reforçando o que o Fernando colocou, a última página de cada capítulo é essa: ler, pensar e divertir-se. Esse divertir-se que está aí é um quebra-cabeça, um jogo referente àquele capítulo. Então, o aluno estudou o capítulo, fez atividades, né? Resolveu problemas, e agora vem uma leitura sobre aquele tema, né? Vem um desafio para ele pensar e resolver sobre aquele tema, e vem um jogo, uma brincadeira para fechar aquele tema. Outro assunto importantíssimo, talvez eu precisasse até começar por ele, é que nós precisamos, como professores, e nós, como autores, desenvolver uma atitude positiva em relação à matemática. Por que isso? Porque vocês já ouviram isso. Aluno fala, meu pai falou que não gosta da matemática, minha mãe falou que matemática é difícil, outros falaram que matemática é muito árida, outros falaram que eu não vou usar matemática na minha vida. Isso vai construindo uma atitude negativa em relação à matemática. E esse aluno chega na escola, para nós, professores. O que nós temos que fazer? Desconstruir essa atitude negativa e construir, pouco a pouco, a atitude positiva. A pergunta que o professor vai fazer para mim é a seguinte: e como, Dante? É mostrando que a matemática está presente em absolutamente tudo. Não é? Tudo é matemática. Não é? Nas compras, no dia a dia, no esporte, conta pontos, quem está na frente, quem é o último, quem é o primeiro,
não é? Nas plantas, o girassol, por exemplo, tem muita matemática, porque ali tem a sequência do Fibonacci, ali nas sementinhas do girassol. E assim por diante, na casa, no telhado da casa, lá tem a tal tesoura que o carpinteiro faz, que usa a rigidez do triângulo. Então, tudo isso a gente tem que passar para os alunos na sala de aula, e nós, como autores, fizemos isso na coleção Telares Essencial, mostrando que a matemática está praticamente presente em tudo, absolutamente tudo. Daí o aluno começa a convencer, pouco a pouco, que aquilo que ele ouvia em casa, na rua, que matemática é chata, é para poucos, é para gênios, isso não é verdade. A matemática está aqui, a gente respira matemática, não é? Então, se o professor conseguir levar exemplos para a classe da presença da matemática em tudo, ele está construindo essa atitude positiva em relação a ela. E nós, como autores, tivemos a obrigação de colocar isso na coleção, para facilitar o trabalho do professor lá no dia a dia, que a gente sabe que não é fácil. Dante, um ponto interessante que tem, e aí só para continuar a ilustração do que você estava falando agora há pouco, é probabilidade e análise combinatória. Embora sejam assuntos ditos mais difíceis, eles estão ligados ao dia a dia. A gente passa o dia todo fazendo escolha, vou por esse caminho ou vou por esse. Eu faço isso ou aquilo. E as escolhas da gente são com base na chance de alguma coisa acontecer e de dar certo. Ou seja, a gente, mesmo que intuitivamente, a gente trabalha com probabilidade. E quais são as opções que nós temos? Intuitivamente, nós estamos trabalhando com análise combinatória. Então, muitas vezes, sem falar a palavra matemática, a gente já está utilizando matemática. Por trás de uma tela dessa de computador, por trás de um sistema simples, de um passador de slides, a gente tem muita matemática por trás do computador, no seu celular. E por incrível que pareça, hoje a gente encontra adultos falando o seguinte, romantizando não gostar de matemática ou não saber matemática. Olha que absurdo seria se eu dissesse, eu não gosto de ler um livro, eu não gosto de literatura, isso é feio, isso pega mal. Todo mundo acharia isso bem esquisito. Mas quando alguém fala assim, eu não gosto de matemática, tem sempre alguém de lado que fala, eu também não gosto, eu não sei nada de matemática. Parece natural, né? Natural, parece romantizado, natural, bonitinho, né? É. Mas quem sabe matemática tem um entendimento melhor do mundo. É como se colocasse um óculos de visão de raio-x. Então você ter uma interpretação mais lógica das coisas que acontecem, também lhe ajuda a tomar as melhores decisões. Mesmo que intuitivamente, mas isso sempre lhe ajuda. Eu lembrei de uma coisa agora que o Fernando estava falando, de um ex-aluno meu do ensino médio. Nós estávamos trabalhando simetria, paralelismo, perpendicularismo. Daí ele falou assim, professor, matemática realmente está presente em tudo. Outro dia eu percebi o seguinte, estava uma rua movimentada e uma pessoa atravessou a rua assim, diagonalmente, dessa calçada para aquela calçada. Então, claro, ele demorou mais para atravessar. E outra pessoa atravessou a calçada de uma para outra assim, perpendicularmente. Claro, isso é matemática, gente, né? É a reta perpendicular a outras duas, é a menor distância. Então ele vai passar mais rápido e vai correr menos risco de ser atropelado. Então, quando o aluno falou aquilo, eu falei, pronto. Ele entendeu o que estou querendo dizer, de gostar da matemática e olhar o dia a dia com os olhos da matemática. Se me permitem, fique à vontade. Há algo muito positivo na obra também, que é relacionado ao pensamento computacional, que está em voga, né? E reconhecimento de padrões, abstração, ou seja, os processos, os pilares que fundamentam o pensamento computacional ajudam muito nesse processo. A gente faz isso o tempo todo, como o Fernando comentou, a gente vai no mercado e fica decidindo, será que eu levo esse sabão em pó que tem 1 quilo ou levo de 5? E aí a gente olha o preço do quilo ali e aí começa, né, a ter reconhecimento de padrões, fazer abstrações. Isso é muito importante porque é o início da educação financeira. Perfeito. Exatamente. Perfeito. E essa parte computacional a gente colocou no livro uma seção matemática e tecnologia bem interessante. E aí a gente faz uso de LibreOffice, de planilha, o aluno vai começar a utilizar isso aí. A gente faz utilização do GeoGebra e permite tanto o professor quanto o aluno identificar situações que, em geral, num quadro GIS levaria muito mais tempo, daria muito mais trabalho, e outras ferramentas mais, outros softwares. Além do uso de fluxograma, o uso de algoritmo, que é uma sequência de atividades que você vai fazer para chegar em determinado resultado.
E isso é algo que veio para ficar. Né? Se o aluno ele entende a lógica, o pensamento computacional, depois ele vai até escolher se ele quiser programar em alguma coisa muito mais na frente, se vai ser Pascal, se vai ser C, se vai ser... Qual é a linguagem que ele vai utilizar, porque ele entendeu qual era a lógica. E isso, o MEC ele vem fazendo cada vez mais, fazendo com que apareça nos livros cada vez mais. Bem, agora a nossa coleção Telares Matemática, Telares Essencial Matemática, né? Como nós já comentamos. Deixa eu pedir para você explicar por que a gente, a coleção era Telares e agora passou a ser coleção Telares Essencial. Eu falei muito rapidamente no começo e agora nós vamos detalhar um pouquinho, né? A coleção Telares, os professores do Brasil todo já conhecem a coleção Telares, né? Porque ela já esteve presente no PNLD anterior. E agora nós optamos por esse nome, né? Telares Essencial. Nesse sentido, o Telares anterior já trazia muita teoria, muitas atividades, né? E às vezes o professor na sala de aula dizia, não vai dar tempo de eu trabalhar com tudo isso, quer teoria e com tantas atividades assim. Então, eu e o Fernando decidimos colocar o que é essencial do sexto ao nono ano, o que é essencial de matemática, primeiro, para o aluno viver plenamente no dia a dia. Segundo, para ele enfrentar depois o ensino médio e futuramente uma universidade. Então, o que é essencial de sexto ao nono ano? Trabalhamos muito nessa pergunta e colocamos isso na coleção, quer na teoria, quer nas atividades. Reduzimos, sim, o número de atividades, pensando na carga horária que o professor tem também para desenvolver um livro e a coleção toda. Então, o essencial é nesse sentido. O professor vai reparar, se comparar ao Telares anterior com esse Telares, agora nós nos colocamos com o pé no chão, levando em conta a dificuldade que o professor tem na escola pública para desenvolver os conteúdos, as atividades, e elaboramos essa coleção. E teve um outro ponto que a gente levou em consideração, que vale ressaltar aqui, que foi o momento da pandemia. Então a gente teve aí a pandemia, se a gente voltar 3 anos praticamente, do dia 16 ao dia 18, 16, 17 ou 18 de março de 2020, as escolas do Brasil inteiro pararam. E o professor teve que ensinar de uma forma diferente da que ele aprendeu. Então ele aprendeu nos livros, normalmente, com aula presencial, e ele, do dia para a noite, ele teve que ensinar os seus alunos de forma remota. E não é simples ensinar de forma remota para um aluno da universidade. É complexo ensinar para um aluno do ensino médio, mas para ensinar para um aluno do ensino fundamental é realmente muito difícil. E é inegável que apareceram lacunas. E aí a gente tem que desacelerar um pouco para tentar preencher as principais lacunas. Lacunas que darão problema, que se não preenchidas, elas farão falta no processo de ensino, na continuidade do ensino. E aí a gente colocou na realidade a gente colocou 3 avaliações, Camilo. Aquilo que você tinha perguntado inicialmente, como é que a gente detecta, como é que a gente corrige rota. Então isso é um dos grandes diferenciais da nossa coleção. A gente tem 3 avaliações. A primeira avaliação é a avaliação diagnóstica. O professor vai estar recebendo os alunos e ele vai pedir para que os alunos façam algumas atividades e com isso ele vai saber onde ele está pisando, quais são as principais dificuldades dos alunos, quais são os conteúdos que a turma, em geral, teve mais dificuldade, não aprendeu, e aí, se for necessário, ele até retoma aquilo ali, mesmo, entre aspas, perdendo um pouco de tempo, mas ganhando muito mais lá na frente. Então, a gente começa, a primeira avaliação da coleção, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono, é a avaliação diagnóstica. Então, Fernando, emendando com o que você está falando, nós comentamos sobre os pré-requisitos, lembram no comecinho, os conhecimentos prévios? É exatamente isso. O início de cada capítulo é uma avaliação diagnóstica. A palavra está dizendo diagnosticar o estado que está o aluno, o estágio que está o aluno, para, a partir dali, trabalhar, como diz o Ausbo. Perfeito. Depois a gente tem, em cada capítulo, uma avaliação de processo. Para que é isso? É para o professor identificar, poxa, será que minha turma realmente aprendeu? É claro que nem todos os alunos vão aprender 100%, isso não acontece, tá? Não é o que acontece normalmente. Mas será que eles aprenderam o suficiente para eu poder avançar? Ou será que esse tema
foi um pouco mais difícil para os meus alunos, eu preciso parar aqui um pouquinho, preciso corrigir a rota. Às vezes o professor está sem o norte e a gente com essas avaliações de processo, a gente consegue fornecer ao professor essa ferramenta para ele poder identificar se ele precisa corrigir essa rota. E ao final do ano tem uma outra avaliação, que é a avaliação de resultado. Olha, o professor, a gente tem um respeito enorme pelos professores. A gente vai dar várias orientações no livro, tá? Manual de professor, mas quem decide como vai dar aula é o professor. O professor é o senhor, a senhora da sala de aula. Olha, eu acho que eu prefiro fazer dessa forma, faça. Eu acho que é melhor gastar um pouco mais de tempo, ou gastar um pouco menos de tempo nesse assunto. Quem vai decidir isso, quem está na sala de aula, quem está no dia a dia com os alunos, é o professor, então ele que vai identificar. Mas no final do ano, se ele precisar de uma ferramenta a mais para identificar se seus alunos aprenderam o suficiente, tomar uma decisão se será necessário reter algum aluno, pensando no bem do aluno, obviamente, olha, esse aluno ele vai ter uma dificuldade muito maior se ele for para a série seguinte e tudo mais, ou até dar tranquilidade de que os alunos vão para a série seguinte e estão sabendo o suficiente para progredirem, a gente tem uma avaliação de resultado feito no final do volume, de cada um dos volumes. Esse é o grande diferencial da coleção Telares Matemática. É o grande diferencial das avaliações, né? Das avaliações no início, no meio do processo e do produto final. Né? Por quê? Porque aí a gente vai percebendo possíveis dificuldades que os alunos têm e vamos sanando essas dificuldades, para que elas não se acumulem até o final do processo. Camilo, você lembra quando você ia fazer prova no colégio, que o professor chegava lá às vezes com um pacote embaixo do braço, com cara de brabo e tudo, e todo mundo ficava com medo? A avaliação não necessariamente precisa ser algo doloroso. É uma ferramenta que você tem para aferir, para identificar se seus alunos estão aprendendo ou não. Tá? Algo natural. A avaliação não precisa ser nem uma prova formal. Até você perguntar aos alunos, fazer um joguinho na sala de aula, utilizar uma atividade que está brincando e aprendendo, pode ser uma forma de avaliar. Até o aluno, na participação do aluno, você consegue identificar, é uma forma de avaliar se seus alunos estão entendendo ou não. Quando você estiver dando aula e está todo mundo caladinho, e você pergunta algo, ninguém responde, você está avaliando e está tendo um resultado que, olha, poxa, o pessoal aí não está aprendendo. Quando você faz perguntas e está todo mundo respondendo, os meninos tudo, um querendo responder na frente do outro e tudo mais, é um significado que eles estão aprendendo. É uma forma também de avaliar. E a gente fez aí nas aberturas de capítulo, sempre, atividades, mas aqui a gente tem um hotel, mas podia, por exemplo, ser o Museu do Louvre, que a gente está na forma de uma pirâmide. E tem algo interessante, é sempre em página dupla, mas eu vou pedir para o Dante me ajudar. A gente, quando está trabalhando com geometria, as primeiras vezes com os alunos, ou qualquer que seja o assunto, a gente vai definir uma função. É uma definição complexa. Se você deixar os alunos menores, se você vai falar de vértices, de arestas, de faces de um cubo, ele vai ter dificuldade. Então, no lugar de utilizar as definições formais primeiro, o que você pode fazer? Trabalhar com as ideias. Eu vou pedir para o Dante dar uma pitada sobre isso. Isso é outra questão fundamental na aprendizagem significativa da matemática. É preciso que nós todos trabalhemos primeiro as ideias matemáticas e depois, pouco a pouco, nós vamos entrando com a linguagem específica da matemática, com a formalização. Né? Quando a gente entra já com a formalização, as ideias ficam escondidas e os alunos não captam essas ideias. Quer ver um exemplo que a gente sempre fala? É o conceito de função. Não é? Você encosta o carro no posto de gasolina para pôr gasolina e daí o atendente vem lá com o preço a pagar. O preço a pagar é dado em função dos números de litros que você colocou. O preço a pagar depende do número de litros que você colocou. Então é uma variável dependente. Por isso que chama variável dependente. Depende, não é? Agora, dessa forma o aluno compreende. São as ideias, é a ideia de função, é a ideia. Agora, se eu chegar e dizer assim, formalmente, dado um conjunto A, dado um conjunto B, se a cada x de A corresponder um único y de B, dizemos que está definida uma função A com valores em B, notamos y igual a f de x. Que aluno que vai compreender isso logo de cara? E isso a gente deve dar como culminando, terminando a nossa discussão sobre a ideia de função. Daí a gente diz assim, olha, os matemáticos resumiram tudo isso nesta linguagem. Infelizmente, no passado, eu estudei em livros que tinha
começava com essa definição de função. E eu ficava boiando. Hoje a gente já na coleção fizemos isso. Primeiro a gente explora ideias. O aluno compreende ideias. E daí, pouco a pouco, nós vamos formalizando. Eu queria reforçar isso aí, porque é importante. Ajuda muito na sua aula, professora. Se você vai para a formalização de cara, o aluno tem uma aversão. Imagine, pegando um outro exemplo, lança-se um dado comum aleatoriamente e considere o evento A sair o número 4 com a face voltada para cima. Qual a probabilidade desse evento A acontecer? É difícil do aluno entender, ele vai dizer que não sabe probabilidade. Ele não entendeu a pergunta, ele não entendeu a formalização ainda. Mas se você pega um dado comum, fala, olha, eu vou jogar esse dado, ele tem 6 faces. Elas são numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou jogar esse dado e eu pergunto qual é a chance que tem de cair o 4 voltado para cima. É muito provável que todos ou quase todos os seus alunos digam, olha, a chance é de 1 em 6. Então dizer a chance e depois você levar para uma linguagem um pouco mais formal de probabilidade, você pode fazer, mas ele entendeu a essência. Ele entendeu probabilidade, ele não está usando os termos adequados ou os termos formais ainda, mas é uma preocupação secundária. Então primeiro se preocupe que ele entenda a ideia. E depois a formalização vem naturalmente. E aí a gente colocou essa introdução gradativa dos conceitos. A gente vai discutir a ideia e gradativamente a gente vai formalizar o conceito e vai formalizar a linguagem. É mais fácil para o aluno aprender. Existem algumas sessões, aqui tem uma como exemplo, conexões e leituras. Trabalhando, não vai dar para ver talvez tão tranquilamente de casa, mas trabalhando números decimais. Onde é que a gente usa decimal? A gente usa em vários locais. Mas um dos exemplos é nas atividades esportivas, numa corrida. Aí nós temos aqui alguns velocistas e a gente vai dizer, Bolt fez em 9 segundos e 37 centésimos os 100 metros. E aí ele vai ver que vai trabalhar com decimal. E demais corredores também. Essas conexões, elas são dentro da matemática e também conexões com outras ciências. A matemática ela não precisa ser trabalhada isoladamente. Ela é até mais bonita quando a gente consegue fazer correlações com outras ciências também. E acreditem, é possível fazer correlação com todas as ciências. Até com português, por exemplo. Dante, a gente conseguiria fazer uma relação com português? Sim. Brincar na sala de aula, olha, nós escrevemos qualquer palavra, qualquer sentença, só com 26 letras do alfabeto. E nós escrevemos qualquer número, qualquer quantidade, maior que seja, com apenas 10 símbolos, que é do 0 ao 9. Essa é uma relação importante do professor chamar a atenção na sala de aula, né? Outra coisa que eu queria complementar o que o Fernando falou, aquela perguntinha que o professor sabe. Professor, onde que eu vou usar matemática na minha vida? Para que serve isso? Bom, as conexões que nós colocamos na coleção têm esse objetivo. Exemplos, o professor certamente fará muitos outros exemplos, mas alguns exemplos nós colocamos na coleção. Né? Aqui é o caso de onde eu vou usar números decimais na minha vida. Então, o que a gente citou, quantas oportunidades para usar os números decimais. Então, conexões têm esse objetivo. Não é a matemática mais pela matemática, como era 30, 40 anos atrás. É a matemática para a vida. Matemática para nós vivermos esse momento aqui. E vocês utilizam um recurso bastante comum no mundo digital, Sim. né? Que é o gráfico, o Sim. apoio de imagens. Então, a leitura multimodal aqui, ela acontece o tempo todo, ao ter que identificar a imagem, texto, e fazer a síntese do que está ocorrendo aqui. É muito legal. Perfeito, Camilo. É importante a gente tentar tornar, e a gente faz isso, o livro também mais agradável. Agora, a gente colocou mais recursos no livro para deixar de ser aquele livro que só tem algumas palavras e muitos números. Então você tem imagens, você tem gráficos, você tem imagens bonitas, você tem situações interessantes. A gente colocou as tecnologias digitais. Sim. Aqui é utilizando o LibreOffice, mas poderia ser até uma calculadora, tá? Poderia ser um GeoGebra e outros softwares que existem que os alunos terminam utilizando. Hoje eles baixam no celular um aplicativo e vão fazer o uso. A gente não pode ser contra a tecnologia, agora ela tem que ser utilizada de forma racional. Sim. E o destaque é que vocês trazem um passo a passo, né? O Sim. professor que eventualmente não domina a tecnologia, aqui fica bem tranquilo porque mostra como trabalhar em cada etapa com cada um dos softwares e recursos que são disponibilizados. Muito bem lembrado.
E no livro a gente colocou compreensão de conceitos, que nós já falamos, e procedimentos. Essa elaboração de conjecturas também é muito importante em matemática, né? Porque você pede para o aluno multiplicar dois números ímpares, ele multiplica. 3 vezes 5, 15. O 3 é ímpar, o 5 é ímpar, o 15 é ímpar. 7 vezes 9. Não. 5 vezes 7, 35. O 5 é ímpar, o 7 é ímpar, 35 é ímpar. Daí lança essa pergunta: será que sempre é verdadeiro que ao multiplicar dois números ímpares eu encontro um número ímpar? Essa é uma conjectura, a gente não sabe. É uma hipótese, uma conjectura. Daí o aluno vai testar com vários fatores ímpares, vai verificar que sempre dá, e daí o professor vai mostrar, né, algebricamente, que é verdade. Quando você pega um número ímpar, multiplica por outro ímpar, o resultado é sempre ímpar. Então, a elaboração de conjecturas pelo aluno é muito importante e desenvolve o raciocínio. Aquela sessão Explorar para Descobrir entraria aqui também? Pronto. A sessão não, um box, né? Um box. Explore para descobrir. Porque hoje a BNCC, por exemplo, eu contei uma vez, não sei se era... 43, eu acho. 43 vezes ela coloca a palavra protagonismo do aluno. 43 vezes. E o que é o protagonismo do aluno? Deixar o aluno explorar e descobrir. Claro, a ajuda do professor, a dica do professor, mas permita que o próprio aluno faça matemática. É isso, explorar e descobrir. O ensino espiral nós já comentamos rapidamente, né? Voltar ao que o aluno já sabe e avançar. Voltar ao que o aluno já sabe e avançar, ampliando e aprofundando. Esse é o ensino espiral que nós fizemos em toda a coleção. Esse número de atividades condizente com a carga horária, a gente conversa muito com o professor. Eu e o Dante, a gente brinca, dizendo que só tem uma coisa que a gente gosta mais do que escrever, é bater papo com os professores. Então, todas as vezes que a gente é convidado, a gente vai. Hoje existe, em alguns instantes, a gente faz algumas reuniões remotas, às vezes a gente não vai para a cidade, mas a gente faz esse bate-papo. E na conversa com vários e vários professores, a gente conseguiu identificar o termômetro de qual a quantidade mais próxima do ideal. Então, não adianta ter pouco exercício, porque o aluno precisa treinar. Tá? Por melhor que seja a sua aula. A aula foi maravilhosa, mas ele precisa treinar. Confúcio dizia o seguinte: aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu faço, eu realmente aprendo. Então, tem que fazer para aprender. Em matemática é essencial que o aluno treine, ele tente fazer, ele entenda o conceito, entenda a ideia, mas que ele também treine. Não adianta você colocar poucos exercícios, porque vai faltar treino, nem uma quantidade absurda. Então, em conversa com vários, dezenas e centenas de professores, nós chegamos ou tentamos chegar na quantidade ideal para que tenha um fluxo legal durante a aula, durante os meses, durante o ano inteiro. Então, nós colocamos uma quantidade ideal de exercícios. Nem que o professor fique sobrecarregado, nem que falte exercício. E a gente colocou no nível gradativo. A primeira questão é bem fácil. A segunda questão é fácil também. O aluno vai ganhando confiança, segurança, se animando, se motivando, e aí ele vai querer fazer. É claro que as questões mais difíceis é normal que os alunos enganchem, tenham certa dificuldade, e aí o professor também, você pode dar orientação para o aluno. E não tem que ter a preocupação, isso era, acho que na minha época, na época do Dante, olha, o livro deve ser feito de capa a capa, tem que fazer todas as questões, não pode pular uma, tem que estar todo riscado. Às vezes a gente escuta isso aí um pouco dos pais. Quem identifica quais são as questões, quantas questões devem ser feitas, é o professor. A gente dá sugestões, a gente dá sugestão de todas as questões, como fazer, como abordar, mas quem vai identificar quais devem ser feitas, tá? Quais não há necessidade, acha que não precisa, tá? É o professor. E os testes oficiais? A gente está aí falando fundamental anos finais, antigo ensino fundamental 2 que chamava, né? Como a gente falou, o Enem tem 80% basicamente das questões até o 9º ano. Os alunos que chegam no 9º ano, eles fazem uma avaliação, tem a prova do SAEB, mas quem está no 6º, no 7º, no 8º, também tem que ter isso aí antenado. Exige um certo treino. Tá? E a gente colocou aqui, não vai dar para você ler quem tá em casa, mas tem Prova Brasil, OBMEP, SAEB, SARESP. Então, ao final de cada capítulo, nós temos testes oficiais. Para o aluno pegar também o jeito de resolver esse tipo de questão. Entender os distratores, que são aquelas casquinhas de bananas. As alternativas erradas, elas não são colocadas aleatoriamente. Elas têm uma linha de raciocínio. Olha, se o aluno pensar
menos 3 ao quadrado, entre parênteses, isso aí vai dar menos 9 erradamente, vai ter uma alternativa com isso. Ou a alternativa, quem resolveu esse menos 3 entre parênteses ao quadrado, colocando menos 9, tá? Caminhou por aí vai encontrar uma alternativa. Esses são os distratores. E quem está desatento termina caindo em um desses. E aí fazer um treino, e a gente vai ter ao final de cada capítulo, em cada uma das séries dos livros, então você vai ter 10 sessões dessas no 6º ano, mais 10 no 7º ano e assim por diante, até no 9º ano, que é quando o aluno vai fazer para valer. Bom, o manual do professor, eu já ouvi isso de um professor lá na época do Telares, e agora então com o Telares essencial, mais ainda. O manual do professor dessa coleção é um verdadeiro livro de didática da matemática. Por quê? Porque nós abordamos no início do manual todas essas teorias, resolução de problemas, ensino por compreensão, desenvolver atitude positiva, desenvolver pensamento lógico. A gente coloca logo no início do manual tudo isso que nós conversamos aqui hoje. E depois a gente pega página por página e vai comentando para o professor. Nessa página, a intenção nossa é essa, essa. Não é? Nessa atividade aqui, a intenção é essa e essa. Então, vejo que o manual do professor, ele ajuda muito o professor dar aula. Se ele der uma lida antes do manual, ele vai perceber o que os autores pensaram ao colocar aquele conteúdo e o que eles pensaram ao colocar aquelas atividades, porque cada uma delas é comentada. Imagine quantas atividades tem no livro e todas elas são comentadas. E esse formato do manual em U facilita muito. Né? Antigamente, lembro, vinha o livro do aluno, no final o manual do professor. Agora a gente põe na página. Vem a página que o aluno vai fazer e aqui as orientações para o professor na mesma página. Isso facilita muito o trabalho do dia a dia. Isso, Dante. E as resoluções já estão na mesma página também. Então, se o professor quiser dar uma olhadazinha, lá na aula, vou dar uma olhada, não precisa estar trazendo 2 livros, andando com 2 livros, ele dá uma olhadazinha e vê qual é a resolução. É claro que a gente sabe que vocês que estão em casa sabem resolver. Mas às vezes, eu estou com uma dúvida, eu estou pensando de um jeito, eu não interpretei 100%, a gente tem todas essas orientações aí no livro. Assim, a gente já está caminhando para o final, agradecer aí a paciência, a atenção, tá? E a gente convida vocês a conhecerem o livro. Vocês podem baixar no eDocente. Vocês vão receber uma amostra também nas unidades, nas escolas de vocês. Mas vocês podem baixar de forma integral o livro do 6º ano, do 7º, do 8º e do 9º ano em PDF no site do eDocente. Vai lá no site do eDocente e baixa o livro. Você vai gostar bastante. Folheie o livro, dê uma olhada. A gente colocou toda a experiência que a gente tem de sala de aula e também como autor para fazer um livro que seja fluido, que você consiga trabalhar bem na sala de aula, que atinja os objetivos, que cumpra todas as normativas e exigências da Base Nacional Comum Curricular. Então a gente teve essa preocupação e pensou também num livro que fosse bom para o professor trabalhar em sala de aula. Tá? Gostaria de agradecer aí toda a atenção, toda a presença e toda a paciência também. Obrigado. Eu também queria agradecer a atenção de vocês, dedicaram esse tempo para nos ver, nos ouvir, né? E dizer que repetir isso, colocamos toda a nossa experiência, né, nessa coleção Telares Matemática Essencial. Verifiquem a coleção, analise essa coleção. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Um grande abraço. Bom, pessoal, a dica está dada, né? Acessem o eDocente, folheiem o livro, analisem com bastante carinho e também, caso vocês desejem, vocês conseguem acessar e baixar o mapeamento das habilidades correspondentes ao currículo do seu estado. Está lá disponível no eDocente também. A gente fica por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo a presença dos ilustres autores e a gente se vê numa próxima. Um abraço, até mais!